Tereos, Açúcar e Energia Brasil apresenta o Diário News. Rosa Carneiro recebe troféu Dom José de Matos. Dirigentes de entidades enaltecem evento beneficente. Evento de integração marca Dia Mundial do Autismo. Adolescente de 17 anos é morto a tiro próximo à igreja em Guaíra. Agora, em O Diário News. O Diário News. Quinta-feira, 3 de abril de 2025, está no ar o Diário News pela O Diário TV. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e Instagram, no site odiarioonline.com.br e pelas rádios O Diário Independente FM, Jovem Pan News e Rede Vida FM. Um oferecimento Tereos, Açúcar e Energia Brasil. Eu sou Jaqueline Brito, te convido para participar através das nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, anote 996410787. E olha que o time todo a postos nesse dia especial, onde logo mais acontecerá o troféu Dom José de Matos. Teremos a participação aqui do Rogério Ferreira da Silva, o Rogério Magrão, que já está ao meu lado nesse dia muito especial, dia de festa, dia de troféu, dia de celebrações. Bem-vindo, Rogério, bom dia. Eu quero começar assim, né, parabéns pra você. Obrigada. Nessa data querida, é aniversário da Jaqueline, eu não podia deixar de não estar aqui, né, Jaque? Parabéns. Obrigada. Muita felicidade para você, que você continue sendo essa pessoa que você é, exatamente como você é. Muita saúde, muita paz, muita felicidade para você, com toda a sua família. E que Deus possa sempre te abençoar. Amém. Tá bom? Parabéns, Jaqueline. Obrigada. Bom dia a você, Danilo. Bom dia a você, Célio. Bom dia aos meninos que estão aqui na minha frente da técnica. E um bom dia especial a você, nosso ouvinte, telespectador. Você que com sua audiência nos enche de orgulho e satisfação. Dia de festa hoje e muita festa. Coisa boa, obrigada pelo carinho. Rogério também já num local muito especial. Célio Mendes, bom dia. Bom dia, Jaque. Bom dia, Rogério Magrão. Bom dia, Danilo Nunes. Parabéns, Jaque. Deus abençoe você. Amém. Nós estamos com uma unidade móvel, né? Que de vez em quando funciona, né? Hoje, por exemplo, o Starlink resolveu dar uma dormida. Mas vem aqui, ó. Eu vou trazer o destaque meu de hoje. É isso aqui, Jaque. Daqui a pouquinho você vai estar aqui. Nós estamos aqui, foram desde a hora que começou a montar isso aqui. Dá um visual nesse salão aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí onde vai ser montado o show, não, o show tá por aqui, ó, tá vendo? Montar o Silvio Brito vai cantar aqui, ó, né? Tem do nosso ladinho aqui, ó. Aí o palco já tá montado, né? Tem vários ambientes aqui, você tá observando pelas imagens do Gabriel, tem vários, já tá montadas as mesas também, isso é muito bacana, isso é muito bonito. Ali onde vai ser a homenagem, vai ser prestada da Dona Rosa Carneiro, nessa edição de 34, né, 34ª edição do Troféu Dom José de Matos, a partir das 19h30. Eu quero dizer uma coisa, hein? Rogério Magrão hoje foi no estúdio para ver se serra um pedaço de bolo. Eu conheço essa tática, já sei como é que funciona. Grande abraço e um bom programa para vocês. Muito obrigada, Célio Mendes. Aliás, daqui a pouco tem festa. Danilo Nunes, bom dia. O áudio do Danilo. Bom dia, Jaque. Bom dia com alegria, Rogério. Bom dia quem nos acompanha pelo rádio, pela internet. Agora tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Então quero abrir hoje fazendo aí uma homenagem à minha amiga de 30 anos, né, Jaque Brito. Soneto do amigo. Enfim, depois de tantos erros passados, tantas retaliações, tanto perigo, eis que surge noutro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com os olhos que contêm o olhar antigo. Sempre comigo um pouco atribulado, e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver o outro nascer, e o espelho da minha alma multiplica. Vinícius de Moraes. Para te dizer, Jaque, que foi da escola para as passarelas,
das passarelas para a comunicação, da comunicação para o rádio. Né, esses 30 anos aí de amizade mesmo. Contar para as pessoas que até de avião, sem condição de tomar banho, nós já passamos esse perrengue chique, né? É importante a gente contar. Mas que você tenha aí muita paz, muito sucesso, muita felicidade, especialmente junto da sua família. Muito obrigada, querido amigo Danilo. Quantos feitos juntos, né? No início da trajetória até os dias de hoje. Realmente, eu agradeço a Deus pela vida de todas as pessoas que Ele coloca na minha vida, e que bom que amizades como a sua, do Rogério, permanecem até os dias de hoje. Fico muito feliz e emocionada com esse soneto do amigo de Vinícius de Moraes, que também aprecio muito, e saiba que a recíproca é verdadeira, viu, Danilo? Vocês me surpreendem aqui na edição de hoje. Obrigado pelo carinho de todo o time do Grupo Monteiro de Barros. E falando em celebração, em festa, vamos destacar a empresária e escritora Rosa Carneiro, que recebe hoje o troféu Dom José de Matos. Acompanhe. O Grupo Monteiro de Barros vai realizar a entrega nesse mês de abril do troféu Dom José de Matos Pereira. E nesse ano a homenageada será a Dona Rosa Carneiro, que é escritora, presidente da ABC, empresária também da cidade, né, professora aposentada e presidente da creche Santo Antônio de Pádua. Né? Como a senhora recebeu essa homenagem, né, para ser o nome do troféu desse ano? Roberto, foi incrível. Estava em casa lá, preparando o nosso almoço lá, o Serginho chegou. E o Serginho chegou, ligou a televisão, sentou no sofá. O Serginho nunca faz isso, né? Dia de trabalho não faz isso nunca. E aí ele chamou: mamãe, vem aqui, senta aqui. Não, Serginho, eu tenho serviço, não vou ver televisão agora, não. Vem, mamãe, senta aqui. E eu insisti tanto que eu sentei. Daí a pouco apareceu na televisão a minha foto, bem grande. Aí eu pulei mesmo. Nossa, o que é isso, gente? Aí que eu fiquei sabendo, foi segredo. Aí foi festa para a família inteira, sabe? Meus amigos, minha família, né? E todos aqueles ligados nas entidades comigo, me ligando, me passando o WhatsApp. Foi muito prazeroso, Roberto, foi muito prazeroso. E emprestar um nome para um diploma como esse, né, e ter renda revertida para as entidades, que um trabalho que a senhora já desenvolve há muito tempo, é bacana demais. Né? Poxa, vai ser muito bom, né? Eu não sei a data ainda, nós vamos ver hoje e tudo mais que vai acontecer, mas eu acho que vai ser muito proveitoso para as entidades e para quem precisar de ajuda. É um troféu que tem um nome já na sociedade. Né? O troféu, essa data desse ano é o 34º troféu que foram entregues, troféus que foram entregues. Eu acho que é uma diferenciação para as pessoas que receberam. E sobre as entidades, né, sempre a crise aperta todo mundo e diminui as doações para as entidades também. Nós vamos ver se a gente aumenta as doações agora com a venda do ingresso, é isso, né? E a gente vai dar um dinheirinho a mais para essas creches, né? As entidades precisam. Com certeza, não é fácil, né, dona Maria? Não é fácil tocar uma entidade. Eu estou na creche Santo Antônio há mais de 30 anos. Uns 13, 14 que eu sempre sou a presidente. Foi muito difícil. Foi muito difícil. A ajuda da família, a ajuda da SR, a ajuda de meus amigos, os nossos eventos. Aí, agora nós temos o CMDCA que nós conseguimos um pouco mais de dinheiro. Mas trabalhamos muito, muito. Nós somos, eu e mais 10 voluntárias, senhoras, e nós trabalhamos. Mas está muito bem, a creche está muito bem. Então, parabéns pela homenagem. Obrigada, Roberto. Eu ainda estou meio trêmula, né? Porque é uma coisa diferenciada mesmo. Eu não me julgo
merecedora não me julgo, porque tem muita gente boa aí que trabalha muito. A dona Rosa Carneiro é aquela que leva o nome, né, do diploma Dom José de Matos, nesse ano será homenageada nessa edição. Repórter Roberto José para essa programação. Tá vendo só quanta coisa boa? Obrigada, Roberto. A emoção, a humildade, a grandeza do ser humano que é Dona Rosa Carneiro, merecidamente homenageada com o troféu Dom José de Matos. E as entidades também enaltecem a homenageada da noite de hoje. Acompanhe. Uma reunião com representantes das entidades para definir os últimos detalhes da entrega do 34º troféu Dom José de Matos Pereira, que neste ano tem como homenageada a escritora Rosa Carneiro. Na oportunidade, ficou definido que o jantar será realizado no dia 3 de abril, às 19h30, no Parque do Peão, e terá renda destinada para a creche das Mãezinhas, Educandário Sagrados Corações, Lar da Criança e Creche Santo Antônio de Pádua. O diretor do GMB, Marcelo Monteiro de Barros, explicou que o evento tem caráter totalmente filantrópico, onde as entidades realizam a venda de ingressos e ficam diretamente com a renda obtida. O troféu Dom José de Matos, quem vende esses ingressos não é o Grupo Monteiro de Barros, mas são as instituições filantrópicas de Barretos, que com essa venda de ingressos vão ficar diretamente com o dinheiro. Então, não deixe de comprar o seu ingresso do Lar das Crianças, que estarão aprendendo, do Clube das Mãezinhas, do Educandário Sagrado Corações e da creche Santo Antônio de Pádua. Essas instituições filantrópicas de Barretos vão participar do troféu e vão ser beneficiadas com a venda desses ingressos. Esses ingressos, inclusive, nem passam pelo Grupo Monteiro de Barros, serão diretamente com essas instituições para que todos possam ajudá-las a arrecadar recursos para pagar as contas do dia a dia, que todos nós sabemos que não é fácil manter as instituições filantrópicas. A presidente da creche do Clube das Mãezinhas, Silvia Saraceni, disse que o troféu Dom José de Matos, para quem recebe o prêmio, é muito dignificante. Quem o recebe é dignificante, porque receber um troféu Dom José de Matos é para a pessoa que realmente, sabe, trabalha, realmente que faz as coisas. E para nós, né? As entidades que participam desse troféu, com a venda dos ingressos, que retornam para a entidade, é um trabalho muito bonito e é um retorno também muito bom para a entidade. Então, todas as entidades que participam têm um retorno muito bom com essa venda, porque cada ano nós sabemos que são colocadas pessoas para receber esse troféu, pessoas que realmente merecem, pessoas que realmente trabalham pela cidade, né, de uma forma ou de outra, mas que trabalham, por exemplo, a Rosa, né, com crianças também. Então, para nós é muito bom de saber que quem realmente este ano recebe a Rosa é de uma entidade. A secretária do Educandário, advogada Raquel Cristina da Silva, explicou que o troféu Dom José de Matos é uma grande homenagem que acontece na cidade e trata-se de um exemplo de solidariedade da organização Monteiro de Barros. É uma grande homenagem que acontece na cidade, um exemplo de solidariedade da organização Monteiro de Barros e das entidades que se unem por esse objetivo. A vice-presidente do Lar da Criança, Maria José Segovia, afirmou que o troféu Dom José de Matos é sempre muito esperado, porque ajuda no complemento dos recursos financeiros de cada entidade. Esse troféu é muito esperado pelas entidades, porque ajuda, né, no complemento da nossa entidade e sempre é escolhido um nome, um bom nome, onde a gente consegue vender todos os ingressos e a gente aproveita a oportunidade para agradecer a organização Monteiro de Barros, porque é uma força grande que dá para todas as entidades envolvidas. E é isso, Rogério, esse envolvimento nessa causa nobre que ajuda todas as entidades assistenciais. A dona Rosa é uma querida, né? Ela foi minha professora, eu já disse isso aqui nesse programa, né? Me lembro muito bem da SR ali na 01, com a 20 na esquina, né? No fundo ali do Campo do Barretos. Seus filhos também, né? Todos, Serginho, Daniel, enfim, todos eles são gente boníssimas demais e enfim, acho que é mais do que merecido. E eu chamo a atenção, né, Jaque, desse troféu, né, criado pelo senhor João, que mostra mais uma vez a responsabilidade social dessa empresa, né? Isso nos dá orgulho
de fazer parte dessa empresa, né? Mesmo que somente 1 hora por dia, mas nos dá orgulho de pertencer a uma empresa que se preocupa com a cidade onde ela está inserida, que se preocupa com as pessoas da cidade onde ela está inserida, que conta a história da cidade, sim, né? Mas que está preocupado com o terceiro setor, com as entidades beneficentes, e coloca, né, toda a sua estrutura a serviço das entidades assistenciais, né, a serviço daqueles que também doam o seu tempo, como é o caso de todas essas entidades que estão sendo beneficiadas. Elas trabalham com voluntários. Então, essa preocupação, essa responsabilidade social me encanta bastante. Eu acho que a gente precisa também enaltecer. Parabéns para a dona Rosa. Hoje à noite vou ter oportunidade de dar um abraço nela. Enfim, parabéns a todas as entidades também que se engajaram e se empenharam para vender os ingressos e poder melhorar a receita das suas entidades. Fica aí também um exemplo, Danilo, para que as empresas possam também exercer a responsabilidade social. Jaque, eu quero pegar 2 pontos da fala do Rogério para poder dizer para Barretos o que, às vezes, aquele banquete de verdades que Barretos não está acostumado a ouvir. Primeira coisa, há 34 anos, então, o seu João Monteiro pensou em fazer um evento que homenageasse pessoas, né, e, ao mesmo tempo, que este evento promovesse ESG, né, essa sigla que está todo mundo falando hoje, que o mundo inteiro está falando que a gente tem que ter responsabilidade sociocultural, ambiental. Isso foi feito há 34 anos. Né? Eu vi uma frase ontem de um pensador que eu vou me recordar aqui agora, escapou da minha mente, mas que diz o seguinte: o que é ser diferente? É você chegar primeiro no lugar do futuro e preparar para que todo mundo chegue lá. E eu acho que o senhor João fez isso há 34 anos, né? Ninguém falava em responsabilidade sociocultural, ambiental, e o senhor João já fez isso com o troféu Dom José de Matos, quando pensou em homenagear uma pessoa e a receita desse evento ser para as entidades. Então, é a primeira consideração. A segunda é dizer da importância do impacto que você pode fazer na diferença da sua cidade, seja ela de pequeno, grande, médio ou uma metrópole, né? A diferença que você pode fazer. Veja, eu já contei a história, repito aqui muito rapidamente. Quem tinha o contato com os ingleses do frigorífico era a dona Rosa, em razão de dar aula na escola do frigorífico. Não era o seu Dr. Sérgio, marido dela, delegado. E aí ela vira e convence os ingleses e diz o seguinte: é possível, aqui vocês estão precisando de embalagem para mandar os seus produtos de trem, ia de trem, para ir para o porto em Santos. Eles falam, sim, a gente precisa, olha, eu tenho condição aqui, um capital de abrir uma empresa para fazer esse trabalho para vocês. E abre uma empresa 46 anos atrás, né, numa cidade 425 quilômetros distante da capital, servida por pista simples, mais pelo menos uns 800 quilômetros do porto, servida por trem. Olha o impacto que é você chegar na frente, abrir caminhos, desbravar caminhos, seja na cultura, na ciência, na pesquisa, na tecnologia, no comércio, na indústria, na política. Você vai lá, você abre um caminho que alguém vai passar por esse caminho, né? Hoje, 400 famílias em Barretos, sem contar a unidade de Três Rios e as outras 2 unidades da SR, passam pelo caminho que, numa conversa, a dona Rosa abriu há 46 anos. Olha, tamanha contribuição. O relógio marca agora 11 horas e 21 minutos. Daqui a pouco, mais informações do troféu Dom José de Matos. Agora veja que a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a Barretos é adiada. Saiba mais com a Sandra Moreno. A informação de que a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Barretos, agendada para o dia 5 de abril, foi adiada para a data a ser divulgada, foi do vice-prefeito Mussa Calil.
A expectativa era que Padilha viesse neste sábado à cidade para visita e entrega de ambulâncias. O ministro Padilha estava marcado para vir a Barretos nesse próximo sábado, né? Mas em virtude da viagem do presidente Lula e também de outros compromissos que teve de ser remarcado o ministro da Saúde em outra participação, aí ele cancelou, mas ainda no mês de abril ele virá a Barretos. E quanto ao que estava sendo proposto, a entrega das ambulâncias, como que vai ficar? Não, vamos manter, né, a agenda. A agenda maior dele vai ser lá no Hospital de Amor, porque a obsessão e a chama e aquilo que o presidente Lula tem pedido para o ministro, né, e também para toda a rede da saúde, é que a gente faça com que toda a parte de exames e cirurgia venha fazer o mais rápido possível e também ver se termina parte dessa fila, porque acabar com a fila é quase que impossível, mas amenizar e trazer ela para uma realidade mais confortável é importante. E a visita do ministro iria impulsionar isso? Não, ele vai impulsionar e a gente também tem as nossas, não é ideia, um projeto, né, de como ajudar nesse trabalho de acabar com a fila, parte da fila e também antecipar os exames e também as cirurgias necessárias. Quanto a existe projeto, propostas que o Ministério da Saúde vai trazer, como o novo UBS, investimentos para o município? Nós, através do PAC, né, nós já vamos construir uma nova unidade básica aqui na Avenida dos Coqueiros, né, em Barretos. As entregas das ambulâncias, que já foi parte dela, foi feita em Botucatu, tem outra que já chegou também na nossa cidade e outros programas que a gente vai solicitar do ministro, está previsto para abril. Como também o Hospital de Amor vai inaugurar o hospital lá em Lagarto, né, em Sergipe, e está prevista a participação e a presença do presidente Lula e também do ministro Padilha, possivelmente esse encontro também vai definir a vinda deles a Barretos. Sua análise, Danilo Nunes. Jaque, tem aí um desdobramento. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que já ocupou este cargo e retorna ao cargo de ministro da Saúde, ele não veio, em primeiro lugar, acredito que pela viagem, sim, do presidente da República ao Japão, que está retornando entre hoje e amanhã, né, que levou consigo uma comitiva de deputados, de ministros, para falar sobre as questões socioambientais e econômicas para o Brasil lá no Japão. É com esse tipo de gente que o Brasil tem que lidar mesmo, as grandes economias, dentre elas, por exemplo, Japão, China, Estados Unidos, Rússia, né? É com esse tipo de nação que o Brasil tem que lidar mesmo. Agora, eu não sei, eu temo também que a não vinda do ministro Padilha esteja aí ligada a uma rearticulação da comunicação do governo federal, né? Desde o mês de fevereiro, Sidônio Pereira responde pela comunicação do governo em substituição, né, ao antigo ministro. O que acontece? O governo lançou aí uma campanha de comunicação, né, que é a Volta por Cima Brasil, e o outro Prospera Brasil, né? O que acontece? Esse Prospera Brasil é uma forma de se aproximar, né, especialmente das igrejas pentecostais, neopentecostais e dos pequenos empreendedores e empresários num movimento de chegar onde o governo não consegue chegar, né? E depois, o da Volta por Cima Brasil seria uma virada para os 2 últimos anos de governo, tendo em vista, evidentemente, as eleições gerais de 2026. O que jogou água nesse molho que estava começando a ferver do governo federal, talvez esteja ligado com a agenda que o ministro deve fazer em Barretos e na região? As 2 pesquisas, né, recentes, que trouxeram a intenção de voto precipitada, né, de 2026. Né? Ano ímpar não é ano de falar em eleição, é ano de trabalhar, de captar recursos. Mas, uma vez divulgadas as 2 pesquisas, elas apontam uma rejeição do atual governo federal em razão
da economia. Fenômenos que foram enfrentados por Dilma Rousseff, fenômenos que foram enfrentados por Michel Temer, né, no tempo em que ocupou, nos 2 anos e pouco em que ocupou a presidência da República. Então tem uma estratégia aí, toda uma alavanca política que deve estar sendo coordenada no governo federal para avançar sobre os municípios nessa reta final derradeira aí até o processo eleitoral de 2026. Mas cá entre nós, Rogério, é jogar água no molho, né? A expectativa do barretense é tão grande, esse anseio para o desenvolvimento, para as conquistas na cidade, acaba trazendo uma certa ansiedade, sim, com a visita do ministro aqui à cidade. Eu penso diferente do Danilo, Jaqueline. A gente tem aí uma amizade que não é escondida de ninguém, do Mussa com o Alexandre Padilha, né? Eles são amigos, né? O Mussa, uma vez me contaram uma história, que o Mussa foi a Brasília, né? Vou contar, hein, Mussa? E aí o Mussa chegou em Brasília, estava acompanhado de uma outra pessoa aqui de Barretos, que me contou a história. E aí eles chegaram lá no gabinete, né, no ministério, eles tinham ido falar com alguns deputados e resolveram, o Mussa falou, vamos passar lá falar um oi pro Padilha, né? Aí chegaram lá, Jaqueline, no ministério, tinha assim, lá embaixo, um monte de deputado, de autoridade, de gente esperando para falar com o Padilha. E um assessor do Padilha viu o Mussa chegando. Foi até o Mussa, ô Mussa, vem cá, vem cá, vem cá. Já tirou o Mussa daquela muvuca ali de gente que estava esperando. Entrou, abriu uma porta, entrou, essa porta abriu para uma outra porta, que abriu para uma outra sala, que de repente abriu uma outra porta e estava dentro do gabinete do Padilha. E a hora que o Padilha viu o Mussa entrando com o seu assessor e o outro acompanhante do Mussa, já levantou, Mussa, você está aqui, que bom te ver, e já levantou e foi dar um abraço. Então isso mostra a amizade que o Mussa tem com o Alexandre Padilha. E aí, Jaqueline, é assim, quando a gente tem amigo, as coisas são mais fáceis, né? Então, muito provavelmente, ocorreu um outro compromisso para o ministro nessa data, e aí, quem que ele pode contar? Quem que é o amigo dele que ele pode, olha, cara, surgiu um negócio aqui, aguenta aí, eu não vou hoje, mas eu vou amanhã, ou eu vou semana que vem. O amigo compreende, não é isso? Eu acho que é assim. Então eu vejo com muita naturalidade essa mudança de data do ministro. Apareceu uma agenda que ele não teve como falar não, né? Em virtude até da viagem do presidente, de toda a caravana, de todos os ministros que foram, ele teve que cumprir essa agenda. Então ligou para o amigo e falou, amigão, eu vou, mas aguenta um pouquinho aí que eu estou chegando. Eu penso assim. Falando nas articulações políticas, amizades, saiba também da confirmação do repasse que foi em visita do prefeito Dair Silva a São Paulo na última terça-feira, dia 1º de abril. O valor de 35 milhões de reais provenientes de um convênio entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura de Barretos será pago, Rogério, em 2 parcelas. De acordo com o prefeito Dair, trata-se de uma importante conquista da Prefeitura com o apoio de Henrique Prata, também gestor da Santa Casa, e do governador Tarcísio de Freitas. Ele explicou o seguinte, abre aspas, esse recurso será fundamental para quitar dívidas acumuladas e oferecer um serviço de saúde de melhor qualidade para a população de Barretos. Ele também destacou que o valor representa um presente do governador Tarcísio de Freitas com o apoio do secretário Eleusis Paiva e do deputado estadual Danilo Campetti para ajudar a superar os desafios da saúde no município. Abre aspas, é um momento de celebração. O futuro já começou e vamos comemorar essa conquista, concluiu o prefeito da Estância Turística de Barretos, Odair Silva. Sua análise, Rogério Magrão. Olha, Jaqueline, eu acho que agora a gente começa a perceber aquele todo alinhamento, né, que foi tão pregado na campanha eleitoral. Nós temos aí a visita, né? 2 matérias, hein? Que mostram exatamente aquilo que foi pregado na campanha eleitoral. Mussa com alinhamento com o governo federal, Odair com alinhamento com o governo do estado.
Nós estamos em abril, 4 meses, aí começando o 4º mês de governo, e a gente agora, depois de 3 meses, começa a ver realmente a mão do Estado aqui na cidade. Conforme você leu aí na matéria, Jaqueline, para pagar dívidas também, né? A gente pode lembrar aqui que a Santa Casa, o gestor da Santa Casa, reclamava de dinheiros de repasses não feitos, que eu acho que agora vão ser regularizados. Além disso, eu quero destacar também aqui a presença, o apoio e a ajuda do deputado estadual Danilo Campetti, né? Eu acho que talvez esse deva ser o deputado de Barretos agora, né? Presta atenção, o tanto que a gente falou desse deputado, o tanto que o Odair conseguiu coisas com esse deputado nessa última semana, né? Danilo Campetti é ali da região de São José do Rio Preto. Ele esteve em Barretos quando houve um movimento do pessoal para as ruas já, lá no Parque do Peão. Ele participou desse evento que aconteceu lá no Parque do Peão, onde o ex-presidente Bolsonaro entrou ao vivo, né? Não pôde estar aqui, mas ele estava, Carla Zambelli estava, o governador Tarcísio estava nesse evento lá no Parque do Peão, no berrantão do Parque do Peão. O Danilo fez um pronunciamento lá no dia, eu me lembro muito bem, porque também lá estava. Então, Danilo está ajudando muito a cidade de Barretos, né? Muito. E acredito até mais do que deputados que foram mais bem votados aqui na cidade. Então, eu quero dar os parabéns para o prefeito Odair, né? Vamos destacar que são 35 milhões a fundo perdido, né? Isso é muito importante de se dizer. E o governo do estado começa a mostrar a cara em Barretos. Eu espero que esse seja apenas o primeiro, né? De muitas conquistas, a primeira de muitas conquistas que a cidade vai ter. E tomara que realmente esse alinhamento continue assim. Danilo Nunes, a sua análise, políticos fazendo o que se prestaram a fazer, se propuseram a fazer, ou também representa esse valor um presente, conforme destacado aqui na reportagem? O áudio? Primeiro ponto, já que não representa um presente, representa uma devolução ao povo de Barretos, especialmente ao eleitor que elegeu Tarcísio de Freitas com mais de 60% dos votos, né? Então ele está devolvendo para a base, uma grande base dele, né? Aquilo que é deles, né? A base dele. Agora a pergunta que fica e só confirma tudo que eu tenho dito aqui desde que eu retornei em 13 de dezembro, né? Que eu gosto de falar essa data, que é uma data meio cabalística, 13 de dezembro, né? É o seguinte, primeiro, por que o governo anterior, a gestão anterior, não conseguia dialogar com Henrique Prata e nem articular com o governo do estado de São Paulo, tendo em vista que a ex-prefeita era do partido de Gilberto Kassab? Por que precisou mudar o governo para mudar a articulação? Ou seja, havia dificuldade na comunicação e na gestão da saúde? Me parece que sim, né? Ponto 3, de novo, eu reitero aqui, a irresponsabilidade da gestão anterior e da ex-prefeita em romper um contrato de forma unilateral com a Fundação Pio XII, quando, na verdade, artigo 422 do Código Civil diz que os pactos nasceram para serem cumpridos. Tomou ali a 12ª, 13ª invertida dela na justiça e agora mostra o Henrique Prata que ele talvez estivesse no caminho certo de gestão, né, e ela no caminho errado, porque pessoalizou a gestão da Secretaria Municipal de Saúde e inviabilizou a forma de gestão e de chegada de recursos. Por fim, um quarto ponto. É importante lembrar que nós temos as unidades de recursos
serviços geridas pela Fundação Pio XII. Então, se nós estamos falando que são 18% o obrigatório pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que os municípios devem repassar para os serviços e programas de saúde, então nós estamos falando que o orçamento de Barretos, e não vai se concretizar 1 bilhão e 200 mil, deve se concretizar 1 bilhão, né? Tendo em vista a crise econômica, a alta de preços e de inflação. Então, se nós tivermos 180 milhões investidos na saúde, contemplando aí a questão da folha de pagamento da saúde, mais 35 milhões agora, mais o que o Mussa pretende anunciar por meio do ministro Alexandre Padilha, mais o que os deputados que precisam se articular com os vereadores da base ou da oposição trarão, então nós estamos falando que o orçamento da saúde de Barretos deve passar dos 250, 300 milhões para 2025, 2026, né? É mais ou menos isso. A pergunta que fica é, qual é a dificuldade em ter feito isso no passado e não teve agora dificuldade? Talvez a despersonificação, a despessoalização de gestão, né, que era uma gestão de almoço de família na Rua 14 e que agora é uma gestão que foi lá e articulou com quem realmente sabe o que é serviço e gestão de saúde. Depois é importante o município esclarecer o que desse recurso vai para as unidades básicas de saúde que não são geridas pela Fundação Pio XII, que também é a maioria delas. Importante, Rogério, que haja sempre muita transparência, né? Embora sejam perfis diferentes. Sim, eu prefiro olhar para o futuro, né? Vou deixar o passado no passado, a ex-prefeita já foi prefeita e eu prefiro olhar para o futuro e comemorar, né, essa conquista dessa atual administração. Acho que a gente precisa comemorar e, mais uma vez, agradecer a ajuda do deputado Danilo Campetti. Porém, a ex-prefeita já foi prefeita, mas sabemos das pretensões também continuar na política, Rogério. É uma pretensão dela, né, e de direito. Eu acho que ela foi vereadora, foi prefeita, acho que por si só isso já a credencia a pleitear o cargo. Aliás, o Danilo pode ser candidato a deputado, a vereadora, a prefeito, eu posso, você pode, todos nós podemos, né? Todos nós que estamos quites com a justiça eleitoral podemos ser candidatos. Então, não vejo problema nenhum com isso não, Jaqueline. Eu acho que as pessoas, não sou eu, não é o Danilo, não é você, né? Quem vai julgar e credenciar ou não a ex-prefeita a isso são as pessoas, são os munícipes, é a população, são as pessoas que votam, né? Então, provavelmente para uma boa quantidade de gente ela foi uma excelente prefeita, para outra boa quantidade de gente não. E isso faz parte, né? A gente não consegue agradar todo mundo e principalmente na parte política. Agora, de novo, eu quero salientar e assim, olhar para frente, deixa o passado para lá, vamos olhar para frente e vamos comemorar, né? Porque são 35 milhões de verba destinada à saúde, que eu acho que vai ajudar bastante o município. Saiba mais em odiarioonline.com.br. Vamos a um rápido intervalo. Fique com a gente. Até já. Estamos apresentando o Diário News. Oferecimento Tereos Açúcar e Energia Brasil. O Diário News. A Tereos está com vagas abertas para o seu programa de estágio. São mais de 100 vagas para estudantes universitários de mais de 25 áreas de formação. Venha iniciar uma carreira de sucesso em uma das líderes do agronegócio. Para saber mais, acesse o site br.tereos.com. Tudo começou em
34ª edição do Troféu Dom José de Matos. Diplomação e jantar, dia 3 de abril, 19h30 no Parque do Peão, com renda para instituições filantrópicas de Barretos. Em 2025, a homenageada será a empresária Rosa Carneiro. O troféu foi criado em 1992 pelo jornalista Monteiro Filho para ressaltar uma personalidade marcante na história do desenvolvimento barretense. Troféu Dom José de Matos. Realização Grupo Monteiro de Barros. Apoio Buffet Doce Pimenta. Patrocínio Tereos e Minerva Foods. Dor no pescoço que desce para os braços, formigamento e falta de força em braços, mãos e dedos. Esses sintomas podem ser causados por uma hérnia de disco cervical. A Clínica Doutor Hérnia Barretos faz parte da maior rede especializada em tratamento de hérnia de disco sem cirurgia no Brasil. Já realizamos mais de 2 milhões de atendimentos especializados em todo o Brasil. Priorize a sua saúde. Agende uma consulta para avaliação e venha se surpreender com nossos resultados. 17 991 14 7332. No Auto Posto e Conveniência Vila Baroni, você e seu veículo são tratados com respeito e carinho, abastecendo combustível com qualidade e o menor preço que você conhece e confia. Equipe qualificada e preparada para atender você. Na Conveniência você encontra pão fresquinho o dia todo, além de pão de queijo, salgados, lanches naturais e muitas outras delícias. Auto Posto e Conveniência Vila Baroni, em Barretos, Rua 32, esquina Avenida 33, aberto das 6 da manhã às 10 da noite. Voltamos a apresentar o Diário News. Oferecimento Tereos Açúcar e Energia Brasil. O Diário News. 11h43. Obrigada a você pela audiência, pelo carinho. Muitas mensagens chegando aqui através das nossas redes sociais, do WhatsApp. Obrigada pelo carinho de todos vocês na lembrança do dia do meu aniversário. O foco agora é trazer muita informação para você e orientação também com referência à saúde no município. Acompanhe um trecho durante participação com o repórter Roberto José, da Thalita Silva Caieiro, técnica de enfermagem responsável pela sala de enfermagem no município, trazendo importantes notícias relativas à saúde. Isso, a vacina da gripe iniciará no dia 7/4. A vacina já, para esse vírus, já vai estar disponível em todas as unidades básicas de saúde, das 12h e no portão das 12h30. Tá certo. E quem pode se vacinar aqui em Barretos, para receber essa vacina? Bom, os grupos elencados pelo Estado são crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos e gestantes, e aí também os grupos prioritários, que seriam a Suécia, os povos indígenas, povos de comunidades tradicionais quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores trabalhadores de instituição de ensino básico, de ensino superior, público e privado, profissionais de forças de segurança e salvamento, profissionais de forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos rodoviários para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas autoritativas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e este ano é para os trabalhadores dos correios. Tá certo. E o pessoal, para ser vacinado, tem que levar a carteira de vacinação ou só chegar na unidade básica de saúde, apresentar um documento? Como que funciona, Thalita? Para vacinação, você precisa levar a carteira de vacinação, um documento, preferencialmente o CPF, se não tiver o CPF, cartão de SUS, e se for um paciente, uma pessoa que se paga nos grupos prioritários, que não é indicado pela faixa etária, levar um comprovante de que confirme a condição dele. Por exemplo, se ele tiver um problema diabético, levar uma receita das medicações que ele faz uso, ou levar os medicamentos que ele faz uso. É uma maneira de comprovar qual é a comunidade do grupo que ele se enquadra. Tá certo. Nesse momento, o governo até chegou a divulgar, o governo federal, que a vacina da gripe vai ser incluída direto no calendário normal de vacinação. Isso está confirmado ou por enquanto ainda não, Thalita? Está confirmado. A vacina da influenza, ela entrou no calendário da criança menor de 6 anos e do idoso da gestante. Tá certo. Isso já valendo, então, a partir de agora, então, né? Isso, valendo agora a partir do dia 7 de abril.
Algumas cidades já estão começando a campanha de vacinação. Barretos ainda não recebeu as vacinas, é isso? Barretos já recebeu as vacinas, no entanto, a gente optou em não antecipar para a gente realizar um treinamento, uma capacitação dos profissionais antes que iniciemos a campanha. Tá aí, boas informações, portanto, a partir do dia 7, do início a campanha de vacinação contra a gripe, bem destacado, os grupos prioritários. Importante, Rogério, manter a caderneta de vacinação em dia. Ah, segunda-feira eu já vou lá, Jaqueline, né? Como profissional da área da saúde, eu tenho esse benefício, vamos dizer assim, esse direito, né, de vacinar da gripe, e eu não abro mão, assim eu faço todo ano, né? E fico pegando no pé da minha esposa para que ela faça a mesma coisa, né? Eu acho que é importante a gente se vacinar. Eu sou um defensor da vacina e todo ano eu tô lá com a minha carteirinha. Aliás, eu acho que a minha carteirinha não cabe mais, viu? Vou ter que pegar uma nova lá no postão. Eu costumava sempre ir ali no postão ou lá no posto do América, que é mais próximo da minha casa. Mas enfim, segunda-feira estaremos lá firme e forte. Se você se enquadra, né? Você ouvinte, telespectador, se você se enquadra nesse grupo de pessoas, não deixe passar essa oportunidade. Vá lá, tome a sua vacina, né? Não pense como meu pai pensava, não existe isso. A vacina da gripe não é para matar os velhinhos para não ter que pagar mais aposentadoria, não tem nada disso. É saúde pública realmente. E faz com que a gente, muitas vezes, para você que trabalha, não deixe de perder dia de trabalho por conta de uma gripe ou resfriado. Então vale muito a pena e eu acho que você tem que fazer a sua parte se você se enquadra. 11h48. Danilo Nunes, agora um assunto que nos é caro, falar de educação. Afinal, a PUESP confirma a Assembleia para discutir greve na rede estadual. O coordenador da subsede da PUESP Barretos, professor Dorival Aparecido da Silva, informou que está agendado para o dia 25, às 16 horas, na Praça da República, em São Paulo, a realização de uma assembleia da categoria. Na pauta estará em discussão a realização de greve por tempo indeterminado nas escolas regionais de ensino, reivindicando reajuste imediato do piso nacional de 6,27% no salário base, convocação de 44 mil professores concursados, plano de recomposição e outros pedidos que estão na pauta. Sua expectativa, Danilo Nunes? Olha, em primeiro lugar, é um setor desse governo estadual que precisa ser um pouco mais olhado com lupa e um pouco mais verificado com atenção, que é o setor da educação, né? Eu sei que a gente, na política, tem o hábito de falar para convertidos, mas a gente precisa pensar um pouco aí além da caixa. É um governo que teve embates históricos no primeiro ano de governo com o segmento da educação, né, que é um segmento sensível, que é um segmento que precisa de infraestrutura, especialmente seguranças escolares, especialmente ar-condicionado, somente nas regiões mais quentes do estado de São Paulo, até para conforto e aprendizado, melhoria e aprimoramento da relação ensino-aprendizado das crianças, né, e dos jovens. Nós temos uma dificuldade em termos de infraestrutura nas escolas, né, estaduais. Muitas delas estão sendo municipalizadas ao longo aí de um processo que já tem mais de 10 anos e a gente precisa de professor efetivo, né? Seja ele horista, seja ele parcial ou seja ele integral, 40 horas, né? A gente precisa ampliar mesmo o quadro efetivo, porque professor é uma carreira tão peculiar, como a gente discutiu aqui essa semana a questão da música, e precisa, além do incentivo, precisa da infraestrutura funcionando. Cada carreira no serviço público tem a sua peculiaridade. Magistratura tem uma, procuradoria tem uma, professores tem uma, músicos tem outra, atividades esportivas que requerem adicional de salubridade e periculosidade tem outra, bombeiros tem outras, policiais militares tem outras, e todas têm que ser contempladas. O nome disso é princípio da isonomia, o nome disso é direito, né? E para além disso,
tem a corresponsabilidade do dever de cada servidor. Agora, greve é um direito constitucional que assiste a todos e todas, né, especialmente tanto do serviço público como da iniciativa privada. Então, as pessoas devem promover seus manifestos, fazer a sua defesa. Né, o nome disso é liberdade de pensamento e de livre expressão, desde que não ofenda a honra e a vida privada, a imagem e a dignidade de ninguém. Então, é um direito que lhes assiste, mas também uma pauta que o governo do estado precisa realmente repousar sobre esse ponto. O relógio marca agora 11 horas e 52 minutos, acidente na rodovia, aliás, na avenida Loja Maçônica, na Fraternidade Paulista. Acompanhe com o Luiz Nascimento. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros prestou socorro a um condutor de 63 anos, vítima de acidente na Avenida Loja Maçônica Fraternidade Paulista, no bairro Jardim Caiçara, em Barretos, por volta das 18 horas de terça-feira. A equipe da UR, através do cabo Peloja, Soldados Moreno e Dias Costa, apurou que a vítima dirigia um veículo Volkswagen quando perdeu o controle da direção e chocou-se contra um poste. Ele sofreu ferimentos de natureza leve. O cabo Peloja falou sobre a ocorrência. O condutor do veículo trafegava no sentido centro-bairro, no momento em que veio a perder o controle e atingir o poste de iluminação, causando aí danos somente no veículo. O condutor sofreu escoriações na região da cabeça, onde foi conduzido à UPA para atendimento médico, perdeu o controle. Danos de média monta somente no veículo. Veja agora, a polícia registra homicídio tendo como vítima adolescente em Guaíra. O caso registrado como homicídio e tentativa de homicídio aconteceu por volta das 22 horas e 49 minutos de terça-feira, na Vila Aparecida, em Guaíra. Uma equipe da Polícia Militar, através do Cabo Mendes, Soldados Rufino e Victor, foi acionada na Avenida 29 e deparou com o adolescente de 17 anos, caído ao solo, próximo à igreja de Nossa Senhora Aparecida, alvejado com disparo no tórax, enquanto que o rapaz de 22 anos havia sido atingido com um tiro no braço direito. Os policiais acionaram então a unidade do SAMU, que prestou socorro. O adolescente, em estado grave, foi encaminhado para atendimento na Santa Casa de Guaíra, porém acabou não resistindo e vindo a óbito. A PM recebeu informações de que o autor do crime seria um sujeito de 23 anos, residente na Rua 36, no bairro Secap, em Guaíra. A equipe foi até o imóvel, manteve contato com o proprietário da casa, tio do suspeito. Ele permitiu a entrada e foram realizadas as buscas. E próximo à porta da Casa dos Fundos, onde mora o apontado, os policiais encontraram uma munição de revólver calibre 38. Também encontraram outras 2 munições do mesmo calibre dentro de um armário na cozinha. A polícia também apreendeu um celular, aparentemente do rapaz atingido no braço, que foi encontrado a cerca de 30 metros de onde as vítimas estavam. O caso foi registrado no plantão policial em Barretos e segue para a investigação da Polícia Civil em Guaíra. Veja ainda, trabalhadora agrícola procura a polícia e denuncia furto de R$25 mil. Um trabalhador agrícola de 52 anos informou que ao chegar em casa, no bairro Nova Barretos 3, na terça-feira, constatou furto de R$25 mil em dinheiro. Ele relatou que se ausentou de casa por volta das 5h50 da madrugada para trabalhar e retornou por volta das 15h30 e percebeu o furto do dinheiro que havia deixado em cima do guarda-roupas em um quarto que não está ocupado. Não houve arrombamento para a prática do furto, pois a porta da cozinha estava destrancada, o quarto estava revirado. A vítima disse ainda que somente ele, a esposa e os filhos tinham conhecimento da existência do dinheiro. Um cão pitbull fica solto no quintal. No interior do imóvel havia outros objetos de valor, os quais não foram levados. Saiba mais em odiarioonline.com.br e ainda aqui em Odiário News, PM detém suspeito na prática do tráfico de entorpecentes. Policiais, durante patrulhamento pelo bairro Marulano, próximo à escola, avistaram o autor de 39 anos, conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ele entregava algo a um desconhecido na esquina da Rua 44 com a Avenida 23. Eles, ao perceber a presença da viatura, correram. A equipe optou por acompanhar o autor e avistou o momento em que ele dispensou uma pedra de crack na Avenida 19F, em frente ao numeral 1756, e o abordaram. O suspeito portava celular, cartão e R$120. A pedra de crack dispensada foi apreendida. Os policiais foram até a residência dele, onde, com autorização do genitor, realizaram a busca e apreenderam mais uma pedra de crack com peso de 3 gramas,
balança de precisão, lâminas do tipo Gillette, possivelmente utilizados para fracionamento da droga, e R$ 416. O sujeito, na presença de suas advogadas, afirmou que o entorpecente encontrado em sua posse era para consumo próprio e o dinheiro era para pagamento de pensão alimentícia. O delegado César Aparecido Martins autuou o indiciado em flagrante e determinou que ele fosse recolhido à cadeia. E moto é furtada na Avenida João Cavallini. Uma moto Honda XR 190 azul em 2020 foi furtada na Avenida João Cavallini, no bairro Secap2, em Barreiros, na noite de terça-feira. O caso só foi comunicado à polícia na tarde de ontem. A proprietária, uma escriturária, compareceu ao plantão policial, informando que o veículo estava em poder do seu Amásio. Ele é dependente químico e narrou que estava em busca de entorpecentes e que próximo ao supermercado foi abordado por 2 indivíduos, os quais lhe ofereceram droga. Ele, ao descer da moto para fazer a negociação, deixou as chaves no contato. Enquanto pagava pelos entorpecentes, um dos traficantes subiu na moto e fugiu tomando rumo ignorado. O relógio marca agora 11h58. Rogério Magrão, o tempo passou voando. Temos outros destaques, mas traremos aqui em O Diário News amanhã e também através das nossas redes sociais, no nosso site, odiarioonline.com.br. Quero te agradecer pela vinda aqui. Fique à vontade, sempre que quiser é só chegar, a casa é sua. Seu destaque final. Já acabou? Já acabou. Já vamos embora? Já vamos embora. É isso mesmo? Que pena, né, Jaque? Hoje é destacar o troféu, né? Hoje Dom José de Matos Pereira, né? Para Dona Rosa, acho que mais uma vez merecido, né? Dona Rosa, há quantos anos à frente da creche, né? E, enfim, membro da Academia Barretense de Cultura, uma pessoa muito querida. Então, o nosso destaque é esse, né? Dar os parabéns para o Grupo Monteiro, ao seu João, né? Que lá atrás idealizou esse troféu, né? E dar os parabéns para você, Jaqueline, mais uma vez, né? Dizer que para mim é uma honra e uma alegria estar pelo menos 1 hora por dia participando desse programa com você. Parabéns. Muito obrigada, Rogério. É uma honra minha, viu, ter a sua companhia aqui em O Diário News. Os seus cuidados como meu cirurgião dentista, o carinho de toda a sua família, a sua equipe, um profissional que admiro já há muitos anos. Como o Danilo disse, né, nessa trajetória do rádio, a gente sempre se esbarra aqui. Que bom a permanência de amigos tão queridos. Agradeço as inúmeras manifestações que tenho recebido aqui pelo celular, no WhatsApp, nas redes sociais. Meu carinho, realmente gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Danilo Nunes, e o seu destaque final? Já que o meu destaque final é com relação a essa questão da responsabilidade fiscal, né? Nós temos que resgatar a ideia pela qual foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de responsabilizar quem mal administrou a versação ou mal versou as questões de recursos públicos. Então a gente precisa, não se trata de olhar para o passado, se trata de responsabilizar socialmente e fiscalmente um município que tem apenas um orçamento de 1.200.000 e as pessoas acham que é muito dinheiro e não é. Tá? Deixar aí uma dívida de 10% do total do orçamento, 110 bilhões contraídas exatamente num ano, fora as dívidas anteriores relacionadas à questão da Previdência, que alcançam quase 50% do orçamento previsto, 550 milhões, dados da meta pública apresentado no mês de janeiro, né? Então nós precisamos de fato responsabilizar para que a gente olhe para frente e veja que outras pessoas, outras lideranças não vão cometer os mesmos erros do passado por simplesmente gerirem mal e não gerirem da forma como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aproveito para cumprimentar Dona Rosa, estou aqui rouco, estou achando que são sintomas de Covid, vamos ver. Queria cumprimentar a Jaque mais uma vez pelo aniversário, pela presença iluminada que sempre foi por onde nós trabalhamos e não foi pouca coisa, nem poucos lugares, né? Jaque, agradecer ao Rogério pela presença, agradecer a quem nos acompanha pelo rádio, pela internet. Boa tarde com felicidade, se Deus quiser até amanhã e Ele há de querer.
O Danilo tirou para me emocionar hoje. Muito obrigada também, viu, Danilo? Aliás, obrigada a todos. Continuem acompanhando a nossa programação, fique sempre bem informado. Logo mais, você vai acompanhar também o Troféu Dom José de Matos, através do trabalho das rádios, o Diário Independente, Jovem Pan News, Rede Vida FM, também com flashes através das nossas redes sociais. E as festas continuam. Obrigada a todos. Fiquem agora com a nossa programação, emissoras parceiras também com a programação habitual. Tereos, Açúcar e Energia Brasil apresentou o Diário News.